Aí, nós já estamos ao vivo. E aí a gente só dá um tempinho para o pessoal compartilhar, mas nós podemos já começar a bater papo. Eu falo que aqueles contadores, viu, Vitor, eu tenho meio trauma daquilo lá, não gosto muito daquele contador enquanto a gente fica aqui esperando, não. Prefiro a gente já ir conversando, o pessoal já vai interagindo. Tá? Mas só, nós já estamos ao vivo, só 2 minutinhos, o pessoal já está acostumado, né? O menino já participou com a gente gasta esses minutinhos aí para dar tempo do pessoal entrar, do pessoal começar a conversar com a gente, tá? Já estou aproveitando aqui para divulgar aqui o link que agora começa a transmissão, já estou mandando aqui para o pessoal conhecido. Então, por isso, a gente sempre, o pessoal já está acostumado da gente ter esses minutinhos aí, justamente para as meninas conseguirem entrar, para o pessoal conseguir compartilhar com os grupos, com os amigos aí, né? E a gente já inicia rapidinho, mais 2 minutinhos a gente já começa o bate-papo. Beleza. Silêncio? Todo mundo sério assim? Né? Não, só se preparando aqui. Aproveita, toma aquela aguinha, espera o pessoal chegando aqui. Eu já acompanho junto aqui no Facebook, já vejo aí os comentários, o pessoal já aqui mandando. Então, o pessoal já está... O pessoal está acostumado, a gente sempre usa esses... O pessoal já está chegando aqui. Tá, esses 5 minutos, o pessoal já está acostumado que a gente fica nesses 5 minutos no começo, para dar tempo de entrar todo mundo e a gente poder aproveitar. Sim, sim. Eu estava trabalhando, eu sou Uber, então assim, a cabeça da gente fica até meio zonza de tanta corrida que tem. Eu tô só dando aquela aterrissada, agora sem movimento. Agora só o pensamento, o sentimento que vai movimentar. Tá trabalhando até agora, menino? Cheguei, era 7h15. Fiminha do horário. Eu já tô aqui me esperando aí de boa, desde as 5, 6, já tô liberado aqui, tava só tranquilo aqui, já harmonizando. Hoje eu tô na paz aqui. Saudade desse momento. Um compromisso tinha aqui até a tarde. Mas é interessante mesmo ver, né, como a gente passa a situação toda, né, uns parados, outros trabalhando, cada um aí, tipo, cada um tá de um jeito aí na coisa nesse período, né? Desde as 5 da manhã hoje. Estamos aqui no... Acordou às 5, você falou? Isso, sem tempo pra dormir depois do almoço. Não, eu já tô acordando esses dias. Eu tava, na verdade, eu tava todo desregulado. Eu tava indo dormir depois das 4 da manhã, acordava às 4 da tarde. Tava assim, super desregulado. Daí a Carol do Minas Espíritos me fez um desafio de, durante 21 dias, eu fazer uma live no Instagram às 8 da manhã. Hoje foi o 3º dia. Eu estou morto, e daí eu não posso dormir durante o dia, que senão não adianta nada para arrumar o horário, né? Então, hoje é o 3º dia, eu estou aqui um morto-vivo. Eu estou metade aqui, metade lá. Bom, gente, nós conseguimos compartilhar aí. Agora eu vou dar o boa noite oficial. Vitor, boa noite. Menino, boa noite, já esteve com a gente. Eu estava falando fora do ar, comentei agora com o Vitor, que eu já acompanho o trabalho do Vitor lá atrás, coisa de 3, 4 anos, na Araraquara, ele ficava fazendo as entrevistas nos eventos e não sei o quê, e acho muito bacana, Vitor, a gente estava falando fora do ar, e a gente vai conversar muito sobre isso, né, da importância que a gente está vendo desse movimento, né, dessa preocupação. Mas antes da gente entrar nesse papo,
eu queria que vocês se apresentassem, embora muita gente já conhece vocês, né? O menino já esteve com a gente, o Vitor é a primeira vez, de várias que vai participar, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem para aí a gente entrar nesse bate-papo sobre isso que a gente conversou. Quem que é o mais velho? Acho que ele, hein? Acho que o menino é mais velho que eu, hein? Então, primeiro do mais velho. Menino, quantos anos você tem? 21. Ih, mais velho mesmo, tem 19. Então, não, primeiro, que isso. Então vamos lá, gente. Boa noite. primeiro os mais velhos, então. Primeiro os mais velhos. Boa noite, gente. É um prazer, uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço ao convite, a confiança. Peço a Deus que nos abençoe. Meu nome é Vitor, mas eu gosto de ser chamado de menino. Sou de Carmo do Paranaíba, natural, mas moro nesse momento em Uberlândia. Sou Uber, para variar, nesse momento trabalhando muito. Estamos aí nesse movimento de juventude há um tempinho, bom, desde os 15 anos de idade. Passo a palavra agora para o nosso amigo Sônego, Vitor Sônego Xará. Vitor, é uma alegria estar aqui com você. Prazer, meu nome é Vitor. A gente já se conheceu no hobby, mas eu precisava fazer essa aqui, né? Prazer, Vitor, eu sou o Vitor. E é uma alegria estar aqui, né? Eu agradeço muito o convite. Na verdade, era para estar um outro do Vitor aqui, que era o Vitor Von, mas quem estava meio enrolado ali, não ia poder hoje. Pediu aí se eu podia ir no lugar, e eu consegui ajeitar aqui para vir. Uma alegria imensa estar aqui podendo participar. E falar um pouco, né? Eu sou aqui de Araraquara, como já falou. Eu frequento o movimento de mocidade aqui no Centro Obreiros do Bem. Eu tenho a página Aprendizes do Evangelho, que é por onde eu mais divulgo as coisas do Espiritismo, né, que foi através do Aprendizes que a gente participa lá do home office. E só uma alegria, repetindo aqui, uma alegria estar aqui, ansioso para esse bate-papo. Joia. Bom, gente, o bate-papo inicial, a gente estava falando um pouquinho fora do ar, menino, no seguinte sentido. Eu estava falando para o Vitor que a pandemia a gente tem discutido isso todas as vezes que a gente fala sobre nas palestras, que a gente tem participado, acaba sempre tocando nesse assunto, né? Sempre teve o lado negativo, faz falta o convívio dentro das casas espíritas, nós sabemos disso, mas em contrapartida vem um movimento muito bacana. E isso, principalmente, a gente tem essa visão, mas esse bate-papo saiu principalmente nesse sentido, da gente querer ouvir de vocês terem, mais um grande trabalhador, o Lucas Gabriel. Grande Lucas. Tá sumindo do home, hein, Lucas? Hoje ele está com o mestrado já, por isso que ele não está também com a gente. Mas eu queria muito que vocês dessem uma visão de vocês, gente, no seguinte sentido. Para nós, a mocidade, nós sempre damos um valor muito grande. O Amigos do Bem, na verdade, ele acontece o inverso da maioria das casas. Existiu a mocidade para depois se transformar num centro espírita. Então, foi completamente inverso do que normalmente a gente vê. Mas sempre demos importância. Mas o que a gente percebe, inclusive, foi uma cisão da mocidade num outro centro, porque não tinha espaço, e aí criou-se uma mocidade independente, não a de Padre Miguel, mas centro espírita, para fazer um trabalho. Justamente por isso, porque a gente sempre sentiu que o movimento de educação espírita infantil e mocidade dentro das casas espíritas, normalmente ou eram empurrados goela abaixo dos dirigentes, porque os pais cobravam que tivesse, porque os filhos tinham que frequentar, mas nunca foi muito no nosso modo de ver, tá? Por isso eu gostaria da visão de vocês. Nunca foi dado o valor que deveria se dar para o trabalho de educação infantil e principalmente mocidade. Quando a gente fala mocidade, eu pego aí dos 12, 13 anos para frente. Então, eu gostaria muito que a gente começasse esse papo nesse sentido. Se vocês sentiram isso, porque de repente você fala assim, não, Alexandre, para mim aqui foi tranquilo, o centro que eu frequentei sempre teve um trabalho muito bacana, sempre valorizou muito, mas de uma forma geral, com quase todos que a gente conversa e a gente sentiu, nós sentimos na pele isso,
essa dificuldade da mocidade, do jovem, não vamos nem falar em mocidade, mas do jovem ter o espaço de ir para a tribuna, de fazer palestra, de expor a sua posição, de falar de um modo que o jovem quer ouvir. E vou falar uma coisa a mais para vocês. O jovem quer ouvir e o adulto quer ouvir a maneira com que vocês trazem a mensagem. Então, eu queria que primeiro a gente conversasse um pouquinho disso. Vocês falassem se vocês viveram isso, como que vocês viram isso antes, e depois a gente vai falar sobre como é que a gente está vendo hoje esse movimento. Vamos lá, Vitor? O meu tá espelhado, eu ia apontar para o menino, apontar para o gato. Pode começar agora, Xará. Agora os mais novos. Beleza. Não é da primeira dos mais velhos? Não, eu falo assim, eu frequentei primeiro a evangelização infantil numa casa aqui chamada José Fernando Ribeiro, e depois a mocidade, ou melhor, daí fui depois para a evangelização no centro do Cidade Vicente Obreiros do Bem, que é daí onde eu frequento hoje ainda na mocidade, né? E eu percebo bem, na parte da evangelização eu não era menor, né? Não tinha talvez tanta compreensão ali de tudo, mas eu lembro que tinha, acho que até a turma, digamos assim, turma 1 e 2 da parte infantil. Eu lembro, acho que uma época chegou a ter uma turma 3 lá, num período, mas lá era uma coisa que eu percebo que a parte de evangelização, assim, tem uma parte assim, dos mais jovens, digamos, das crianças, e tem a parte dos adultos. Talvez falta ali uma parte ali intermediária ainda. E enquanto no Obreiros ali chegou, tinha a parte também do evangelização nível 1, 2 e 3, depois tinha a mocidade. Chegou a mocidade, era até de uma idade mais velha, o pessoal ali já depois de uns 20, né? Porque eu falo assim, a mocidade de hoje, nossa, o pessoal ali, acho que é tudo abaixo dos 20 hoje, né? Porque foi uma situação interessante. Eu frequentei ali, eu comecei na turma 3, no Obreiros. O pessoal da turma 2 depois foi junto com a turma 3. Daí surgiu a juventude, que seria a pré-mocidade, uma espécie de uma turma 4. E pela minha idade me jogaram para lá. E foi até uma coisa meio assim, porque eu gostava da turma antiga, né? Estava acostumado já no formato. Daí acabou tendo uma série de situações, com questão dos professores, né? Que estava difícil de conseguir administrar ali, tinha 2 turmas, os professores às vezes um não podia. E daí, quando a professora da turma da juventude não estava ali, juntava-se a juventude e a turma 3 naqueles dias. Isso começou a se tornar algo tão frequente que chegou a um ponto em que a turma 3 e a juventude meio que fundiu, voltou ali para a turma 3, só que com o nome de juventude. Aí chegou num ponto que a mocidade do Obreiros parece que parou mesmo, sumiu, o pessoal, acho que não sei se coisa de faculdade, como que é, cada um foi para um canto e fechou a mocidade lá. Então, daí nós ali da juventude oficializamos, mudamos o nome para mocidade, e daí ficou a situação que tem a turma 1, turma 2 e mocidade. Então, não tem nem a turma 3 nem a juventude mais. Da turma 2, que seria lá talvez para uns 10 anos, mais ou menos, já pula direto para a parte da mocidade, seria para o pessoal mais ou menos para os 15. Então, até temos a situação, né? Tipo, estou contando primeiro um geralzão aí da história, não sei se era bem isso pretendido aqui no bate-papo. Não, mas que eu falo, então eu vejo assim, sempre teve essa parte assim das turmas, né? Isso é uma coisa que eu percebi assim bastante. Mas o motivo, inclusive, que eu fui de um centro para o outro é que numa época, por falta tanto de alunos como de professores, fechou a evangelização infantil no primeiro centro que eu ia. O que fez é que tivesse que procurar ali no outro centro. Né? Então a gente já vê assim, aqui em Araraquara eu diria que, de modo geral, temos sim essa situação da parte da evangelização e da mocidade. Temos a situação também de não ser algo talvez tão investido como deveria, mas ao mesmo tempo, assim, no Obreiros, pelo menos, a gente nunca teve problema disso de não darem espaço aos jovens. Ali era uma coisa que sempre deram bastante acessibilidade. Mas eu conheço muita gente aí de outras casas que relatam bastante esses problemas de casa ali, quando os jovens vão fazer alguma apresentação, já não querem muita coisa, né? A gente, pelo menos ali no Obreiros, tinha bastante as peças, os teatros ali no fim de ano, então acabava a palestra, a gente ia lá
do Guarda Paz fazia ali, fazia teatro, o pessoal deixava a própria turma, nós mesmos montávamos a história do teatro, preparávamos tudo, né? Então, tinha essa oportunidade, né? Eu falo assim, eu acho que não peguei isso de uma forma tão problemática quanto muita gente que eu conheço que parece que a casa ali barrava mesmo. Beleza. E você, menino? Então, eu desde pequeno, eu frequentei a evangelização. Desde os meus, vamos dizer assim, desde meus pais são espíritas, então nasci num berço espírita e isso me possibilitou conhecer a doutrina desde cedo. Foi uma alegria profunda para mim ter o contato com as lições do mestre desde o tempo da infância. E aí eu passei da evangelização para a mocidade, num centro que até então a gente frequentava, e só que eu tive um período de desinteresse. Eu, dos 13 anos, eu acho, 14 ali, eu me afastei um pouco, não estava conseguindo me sentir assim tão envolvido ali nos propósitos que estavam sendo trabalhados e tive um tempo onde eu me afastei um pouco da mocidade. E só que os meus pais são fundadores de uma casa espírita. Então, nesse meio tempo, eu saí da instituição que até então participava e comecei a estar ativamente no centro que meus pais fundavam. Ó, minha mãe aí mandando boa noite. Isso que é bom, né? Ela descobre de um jeito ou de outro. Eu nem mandei convite para ela e ela. Eu pensei que ela estava na reunião mediúnica, por isso que eu não mandei, mas acho que ela está preparando para ir viajar. Então, eu fiquei um tempo afastado, mas depois eu voltei. Num momento assim que psicologicamente o meu coração, o meu espírito já pedia por Jesus. E eu dou graças a Deus por ter tido pais. Eles foram o elemento principal. Como a gente teve no cristianismo primitivo, Paulo adotando Timóteo como um filho de fé, eu tive os meus próprios pais como... olha lá, ó, tá vendo falando, né? Achou mesmo, mãe. Obrigado, fico feliz. Eu tive os meus próprios pais como aqueles que me acolheram e me abraçaram para esse caminho redentor do Evangelho. Então, como meu pai, por exemplo, era o presidente da casa, ele me deu muito apoio. Então, não me faltou oportunidade. Ele confiava em mim de uma maneira assim muito verdadeira e muito significativa. Eu, menino de tudo, fui aprendendo muita coisa nesse período de confiança. Então, assim, em relação à oportunidade, para mim nunca faltou. Eu agradeço sinceramente a Deus. Mas eu sei que perante as estruturas, por exemplo, de funcionamento das casas espíritas, por vezes os jovens são vistos como aqueles que ainda estão despreparados para assumir determinadas responsabilidades. É difícil, sim, em se tratando do jovem, a gente lidar com tudo isso. Às vezes o jovem se afasta, dá uma distanciada e tudo, quando não sente esse acolhimento. E eu acho que está faltando a gente ir nas bases do cristianismo e ver que Paulo em si ele não se ergue como o divulgador sozinho. Ele tem peças importantes, tem jovens ali que são fundamentais para esse trabalho. Então, um dos primeiros aspectos interessantes é que ele confia em jovens. Tinha Barnabé com toda a sua disposição e tudo, mas era Timóteo, que era energia nova, que era fôlego novo, que implementou uma significativa ampliação do evangelho dentro daquilo que estava assim, sendo proposto pela espiritualidade. E retomando Kardec, são os jovens que dão o pontapé inicial para o trabalho de pesquisa do codificador, onde ele ali, com toda aquela dedicação, com todo aquele fundamento de abnegação, eles trazem as mensagens até mesmo do Espírito de verdade, ou seja, são eles que até então vistos como despreparados, que têm um papel mais do que fundamental
no sorgimento da verdade na Terra. Eu já ouvi diversas vezes por parte de colegas e amigos que enfrentam essas dificuldades. Nem sempre aqueles que já estão na cadeira, já estão sentados, oferece oportunidade para quem está vendo. Só que se a gente tem naqueles que estão em cima, ou de alguma forma a maturidade, a experiência, nos que estão vendo, por vezes a gente encontra a energia para a realização. Então, é interessante, tem um poema chamado Carta aos Jovens, onde de Francisco Cândido Xavier psicografa lindamente uma mensagem unindo essas duas questões, a necessidade da abertura do espaço, ao mesmo tempo, o jovem nessa capacidade de escuta do velho, para que haja um diálogo. O primeiro ponto essencial, que às vezes eu acho que falta, e tem faltado muito, é o acolhimento. Mas não esse acolhimento de mocidade, assim. É como Paulo fez, essa sensibilidade de olhar no olho e sentir coração, sabe? Você aconchegar e ver, perceber além da barreira material. A gente é espírita, mas por vezes a gente age como um materialista, porque ao invés de perceber quem é o espírito que está por detrás, a gente é barrado pela carne fresca que a gente se depara. E aí a gente mostra o quanto a doutrina, por vezes, está frágil dentro de nós. Então, assim, é um dos primeiros pontos que, começando esse bate-papo, já me vem ao coração. Mas é exatamente por aí, Vitor. E aí os dois comentários, e aí a ideia, gente, não é eu sempre falo isso, não é no ponto da gente criticar ou descobrir falhas aonde quer que seja. Só trazendo para essa realidade que nós estamos conversando, e aí o menino tocou num assunto extremamente importante. Os espíritas, principalmente os dirigentes espíritas, se esquecem ou fingem esquecer dessa realidade, né? Quer dizer, nós temos aí claramente espíritos já chegando com uma bagagem moral, com conhecimento de toda a estrutura muito mais amadurecidos do que os que estão já partindo dessa realidade, né? E percebo hoje, por isso que eu brinquei, o Tato outro dia tomou tanta paulada no bate-papo que ele falou numa situação, ele falou assim, bendita pandemia, e nossa, crucificaram ele e tal. E eu repito o que o Tato falou. Teve muita coisa que foi extremamente importante. Uma delas, da pandemia, foi essa voz que deu para todos esses jovens que estão trabalhando. Vocês são exemplo. E aí a gente pode falar, e até gostaria que vocês também citassem, a gente tenta acompanhar, não dá tempo de ver todo mundo por conta das atividades da casa, mas aí muita gente boa, muito jovem, com conteúdo, com disposição, e mais, gente, eu acho que vocês estão vivendo uma realidade e nos passando uma realidade posso falar por vocês dois, e o Lucas estava com a gente aí, de uma simplicidade na mensagem que está faltando muito. Nós vivemos durante um bom tempo no movimento espírita, e vocês viram de longe, o Vitor aí com essas entrevistas, ele sentiu na pele muito isso, provavelmente. Assim, nós criamos grandes ídolos, estamos criando grandes ídolos dentro do movimento espírita. Em contrapartida, a pandemia veio e abre um espaço para a gente estar ouvindo jovens. E eu falo assim, vou repetir o que a gente começou falando lá. Não é o fato simplesmente de ser jovem, por isso que eu vou aproveitar a fala do menino. Porque se nós somos espíritos milenares, nós estamos trazendo toda essa bagagem. Não adianta a gente falar da boca para fora e não colocar em prática. Mas eu percebo que vem vindo novas gerações com conhecimento, com interesse e com simplicidade na mensagem. Eu não sei se vocês têm percebido isso também, vocês que estão ligados diretamente muito mais do que a gente aos jovens, mas eu posso citar o exemplo de vocês três.
vocês dois que estão comigo, e o Lucas estava acompanhando com a gente agora. Eu percebo uma preocupação com o estudo, que a maioria de nós velhos não tinha essa preocupação tão grande. Muitos se sentavam no trono da diretoria do Centro Espírita e, com a bagagem de mediunidade, se transformavam nos grandes líderes do movimento espírita. E hoje eu vejo isso em vocês e em vários outros jovens de uma forma diferente. Um cuidado com o estudo. O menino me deixa muito emocionado quando eu percebo uma preocupação muito grande com o estudo e o entendimento do Evangelho. E isso reflete nos bate-papos que eu vejo de vocês, nas palestras que eu vejo de vocês. Isso faz uma diferença muito grande, gente, porque... Por isso que eu brinquei que a pandemia dá voz para vocês, é muito interessante, porque se eu quiser ouvir grandes palestrantes, e vocês sabem disso, eu vou no YouTube, e nós temos lá uma série de grandes nomes para a gente ouvir. E nós, posso falar pela página do Domingos do Bem, o que nós percebemos é que as pessoas estão querendo, buscando e se sentindo chamadas para a doutrina, se sentindo acolhidas na doutrina, quando nós ouvimos pessoas como vocês, com conhecimento doutrinário, com preocupação de estudo, se preocupando em estar embasado em relação ao que eu estou falando, mas falando para o coração e com o coração. Então, eu queria muito que vocês falassem disso, de vocês, se vocês estão sentindo isso, porque, claro, que vocês devem ter os espelhos. O menino falou que o pai e a mãe são de berço, ele é de berço espírita, o pai era presidente centro, então acaba sendo um referencial muito grande. Eu sei que o Vitor faz todo esse trabalho, então acompanhou, eu vejo ele acompanhando todo esse movimento do movimento espírita, indo saber. Então, com certeza, vocês têm algumas referências e tudo mais para construir a personalidade, a maneira de cada um trazer a doutrina. Mas me chama muito a atenção e me deixa muito feliz a preocupação com o estudo e a simplicidade de falar disso. Como é que vocês estão vendo isso, vocês dois? Eu queria só falar uma coisinha antes, até aproveitando que o Alexandre falou da parte das entrevistas, lá da parte do canal, que é bem interessante. A primeira entrevista que a gente fez foi com o Arthur Valadares, que é do NEP lá de São Carlos, ele veio aqui para Araraquara. E a terceira pergunta que eu fiz para ele na entrevista foi, se eu não me engano, não sei se a terceira, ou agora, não lembro agora qual foi a ordem da pergunta, mas eu perguntei ele em um momento, qual a importância da parte da juventude, do movimento jovem, e ele deu a seguinte resposta, que eu lembro muito bem, falou assim: a juventude é um sopro renovador. E me chamou muito a atenção essa expressão que ele utilizou, um sopro renovador. E eu não sei se ele falou isso, a relação que eu estou fazendo na minha cabeça, se é de propósito ou não. Um dia eu vou até perguntar para ele essa parte. Devia ter perguntado até na hora, mas era a primeira entrevista e ainda não tinha essa desenvoltura de pegar e já contra-perguntar, né? Mas no livro Nosso Lar, logo na introdução, quando o Zé Luiz coloca, tem lá: a existência é um ato, o corpo uma veste, um século um dia, um ato uma experiência, uma vida, uma questão, alguma coisa assim. No final coloca lá: uma morte é um sopro renovador. Isso me fazia refletir bastante. André Luiz coloca a morte como sendo um sopro renovador. E o Arthur Valadares, ele pegou essa mesma expressão, um sopro renovador, para falar a respeito da juventude. Isso é uma coisa que me fez refletir bastante. E não sei se é da analogia que ele pretendeu fazer até ou não. Mas que, vejamos que profundo. A morte é como se fosse o que a gente chama de morte. É a morte do corpo, da vida encarnado, e é o nascimento de uma vida como desencarnado. E o nascimento é, entre aspas, a morte de uma vida desencarnada para o nascimento de uma vida encarnada. É a morte de um ciclo para o nascimento de outro. Então, ali a juventude gera na Terra a mesma processo de renovação do que os recém-desencarnados do plano espiritual, podemos dizer assim, essa troca constante, dois mundos em constante intercâmbio, digamos assim. Aquele mais velho desencarna e chega novinho em folha do outro lado, para depois aquele que era velho
reencarnar e nascer com um corpo jovem, trazendo essa renovação. Esse ciclo, né, essa constante mudança. E até interessante quando a gente vê isso, nessa parte que o Alexandre falou a respeito da parte da pandemia, essa oportunidade que deu aos jovens, porque eu posso falar assim, recentemente, nesse momento da pandemia, o Lucas, né, que até Lucas Gabriel, que está aí com a gente, ele convidou para eu participar do movimento do home office espírita. E recentemente a gente tem organizado o evento que é o Hackathon Espírita, o primeiro Hackathon Espírita, que é com a galerinha do home office. E uma coisa que a gente falava bastante ali nos bastidores, que a gente brincava, era o seguinte: antes da pandemia, eram os adultos que organizavam os eventos, que palestravam tudo e davam oportunidades para os jovens participar. E aqui na pandemia estava ali os jovens organizando o evento e a gente discutindo, que palestrante a gente vai chamar? Não, vamos chamar aqui o Rossandro, vamos chamar aqui o Wagner Moura. A gente que foram os jovens que foram organizando e que foram dando oportunidade dos adultos participarem juntos, né? Então, é interessante como houve essa inversão, digamos assim, de até por causa dessa parte das redes sociais, quantas casas entraram em contato comigo aqui em Araraquara e região pedindo auxílio para preparar essa parte das redes sociais. Então, que até brinquei falando para o Alexandre que ontem ali o horário estava na casa da minha tia, que só à noite consegui falar com ele. Eu estava ali ajudando ela para a parte daquele primeiro centro que eu falei que eu frequentei, da parte da evangelização, que era o Fernando Ribeiro. Estava ali com ela auxiliando a montar uma página no Facebook, um canal do YouTube, para que o centro pudesse dar continuidade às palestras virtuais. Então, não só esse centro, mas vários outros eu tenho entrado em contato. Então, até curioso, porque eles me receberam um dia na evangelização, me auxiliaram a dar toda essa base de conteúdo, e hoje eu tenho essa oportunidade, digamos assim, de retribuir isso, auxiliando também para essa parte desse momento de pandemia. Então, é interessante porque eu vejo que muitas vezes os espíritas agem como se fosse uma guerra, uma briga entre os jovens contra os adultos. O jovem acha que o adulto não lhe dá espaço e quer aparecer mais. O adulto acha que o jovem é imaturo e não quer lhe dar espaço. Fica sempre essa discussão. Sendo que, na realidade, a ideia seria esse intercâmbio, trabalhar junto. O adulto dando oportunidade para o jovem e auxiliando na sua imaturidade. Assim como o jovem aceitando a experiência do mais velho e trazendo esse elemento da renovação. Nós não podemos esquecer que até mesmo ali Jesus trouxe do colégio apostólico João e Tiago. João, se não me engano, tinha 14 anos de idade quando foi chamado do colégio apostólico. Ele deu a oportunidade para o jovem, mas também o educou. João era chamado ali de filho do trovão, né, o trovejante, aquela energia luminosa aí, mas que era intensa, porém rápida. E que na música do grupo de Vanessa, né, chama João lá na frente de o trovão apacentado. Conseguiu transformar aquela energia ali do trovão, transformou lá na frente com a idade numa vela que, com menos intensidade, brilha por mais tempo. É constante. A energia do relâmpago não consegue fazer a gente ter a leitura de um livro, mas uma vela com uma luzinha menor consegue. Então Jesus, ele deu a oportunidade para o jovem, mas também o educou. E João aproveitou a oportunidade dada, mas aceitou o conselho e a experiência de quem o recebeu. Então a gente vê aí realmente essa troca que é o que deve existir. E não que muitas vezes a gente vê dessa briga, que acaba causando simplesmente mais desavenças dentro do movimento espírita. A ideia desse acolhimento, desse aprendizado mútuo, dessa troca de ideias. O adulto com a experiência e o jovem com esse movimento de renovação, mas trabalhando juntos. Cada um na sua esfera de ação, mas sabendo aprender um com o outro. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito no movimento espírita e que é um dos pontos que a gente precisava aprender e trazer para essa realidade. É interessante a gente pensar, por exemplo, as leis da natureza nos ofertam recursos neutros. A internet, ela é uma faca de dois gumes nas nossas mãos. É um campo de possibilidades em ação. A gente pode dar o direcionamento que a gente quiser. Emmanuel vai dizer que a diferença entre o gênio do mal e o gênio do bem está na direção do conhecimento.
A diferença do gênio do mal e do gênio do bem está na direção do conhecimento. E se tratando da internet, que é uma possibilidade, uma ferramenta magnífica nas nossas mãos, ela nos oferece possibilidades. Ela é neutra em si. É a natureza, nos seus meios, nos seus campos de atuação, que nos concede essa oportunidade. E aqueles que estão mais afinizados com ela vão conseguir se destacar melhor. E como a gente está num momento que as redes sociais cada vez mais vêm ganhando campo, e os jovens, por vezes, são os mais afinizados, é natural que eles se destaquem. Então, os meios como avançam, aqueles que acompanham o progresso, é que vão ter condição de alguma forma, estar influenciando melhor. E, como o Vitor falou, o home office, como tantas outras páginas, canais espíritas que a juventude tem promovido, utilizando dessa ferramenta neutra a serviço do bem. É algo muito lindo da gente ver o compromisso, a responsabilidade, o estudo, porque, por exemplo, para um jovem falar e para ele ter aceitação, ele precisa falar da fonte, aonde ele está tirando, de onde o pensamento dele surge. É uma coisa que, para nós, por exemplo, tem um cuidado muito grande, porque a gente não está cultivando o achismo. A gente fala de algo que vibra dentro do ser. Não estamos aqui para falar de alguma coisa que a gente pensa ou que pode ser, mas daquilo que já surge dentro da nossa alma com uma força e com uma vivacidade que nos motiva a viver. E é isso que eu acho que é tão encantador. Ele citou João. João é o que fica mais tempo na Terra. É o único dos apóstolos que não morre por morte violenta. É aquele que fica para a posteridade ali naquele momento para anunciar as palavras últimas do Apocalipse. E é o espírito encarregado da terceira revelação. É o mais moço, mas é João que coordena todo o trabalho da vinda do Espiritismo para a Terra. É ele que organiza, a mando do próprio Jesus, para que a Terra seja inundada com toda essa luz e com toda essa paz. Então dá para confiar. É claro que precisa desse diálogo e tudo, porque não é do dia para a noite que se constrói essa relação. E a internet, como é um campo de ação muito vasto, acho que vem justamente mostrar o valor do jovem, porque não tem como mais limitar a uma casa. Se na casa não tem espaço, agora que a internet é o meio principal de ação, vamos para lá. E é aqui que as coisas acontecem, porque aí acontece recorte de um vídeo, compartilhar, curtir, comentar, e faz isso e faz aquilo, e a atividade, a energia pulsante vai espalhando. É uma coisa que não está nas nossas mãos. Como as comunicações se deram no início do Espiritismo, da codificação em si, ninguém tinha o controle. Da mesma forma, a gente não tem o controle da internet. É neutra em si. A gente vê muita coisa, por sinal, que não é legal. A gente vê. Mas, igualmente, a gente percebe que cada dia tem sido mais lindo de ver a divulgação por parte dos jovens que atualizam o canal, que preparam conteúdo, que estudam, que se abdicam, que estão ali pensando no melhor que podem estar levando. Consolo, esclarecimento e um monte de coisa boa. É muito importante a gente pensar na transição planetária. O que seria a transição? Não é um movimento da Terra, não é geológico. São as humanidades que se agitam, como fala em A Gênese. Agora são os próprios espíritos que, movidos por uma força superior, agem nas coletividades por meio da própria chama da verdade que já acendida interiormente brilha cada vez mais aos corações e aos povos. Por isso, quando a gente fala da transição, a gente está falando de novos seres que estão adentrando esse mundo, porque para que esse mundo se mostre regenerado, os corações que nele habitam têm que estar melhor. E como que uma coisa pode estar melhor, senão por aqueles que
movimentam o bem e que direcionam, por mais singelos que sejam, espalhados por aí, fazem grandes coisas. Isso que é o importante. Com home office espírita, por exemplo, eu vi que tem gente por toda parte. Me encheu de confiança e de esperança de pensar, poxa, Deus está trabalhando muito mais do que eu imagino, porque em cada canto, em cada lugar, tem amor vibrando. Tem gente com esse desejo de defender esse propósito com unhas e dentes, motivando os seus melhores pensamentos e sentimentos. É a esperança que surge. Como diz Humberto de Campos, Deus age no silêncio da maternidade. Deus não concorre com as vaidades humanas. Age ali no berço, trazendo novos seres e novos corações que já têm uma inteligência nata, um potencial extraordinário que precisa vir à tona, mas que em nenhum momento dispensa quem veio antes, porque está nos códigos da natureza. A gente evolui a partir do que já tem. O jovem aproveita todo o potencial, toda a batalha já travada pelos adultos, por aqueles que vieram antes. A gente não despreza. Agora o movimento é de fluir o bem. Como o Vitor afirmou, é um momento da união dos nossos propósitos, conhecimento e sentimento lado a lado, para a gente trabalhar nessa caminhada. Eu vou aproveitar duas falas aí do menino, muito, muito importante, e aí também eu queria que o Vitor tocasse nesse assunto. Por isso que eu falei para vocês agora há pouquinho, antes de vocês falarem disso. Você tocou num ponto, menino, muito, muito, muito importante, e que vocês, eu sei que com toda a polidez de vocês não vão falar abertamente, mas você falou de uma coisa que a gente insiste várias vezes, a gente se torna até repetitivo, de que palestrante, quem se coloca à disposição, de falar em público quando era presencial, e agora na internet com um perigo muito maior, aquilo que você falou, bem, é a faca de dois legumes, é nesse sentido. Quer dizer, você tem uma ferramenta fantástica e que a gente pode fazer muita bobagem. Mas o que me deixa, um comentário que você fez, que nós insistimos muito no cuidado, e por isso que eu comecei a fala anterior, me encanta muito, duas coisas para vocês voltarem no assunto, principalmente o Vitor. Primeiro, o não achismo. Eu falei isso para vocês agora há pouquinho. O que me encanta muito, me entusiasma muito, me deixa muito animado e feliz, é a maneira com que você citou agora há pouquinho. Pessoal, não é a minha opinião. Eu não estou aqui para falar o que eu acho. O que eu acho, eu falo. Eu sempre brinco que o que eu falo, o que eu acho, numa roda de bar, numa roda de amigo, num churrasco com os amigos, eu falo o que eu acho. É o meu dia a dia, eu converso, eu troco ideia. O menino é Uber lá, então eu troco ideia, eu converso, falo sobre o que me vem na cabeça, futebol, enfim. Agora, falar de doutrina, eu não posso falar o que eu simplesmente penso, eu acho. Eu li uma frase no Facebook e aquilo me virá uma verdade absoluta. E isso tem acontecido muito. Vocês pegaram um pouco, mas os pais de vocês, nós vimos muito isso. E isso é um perigo muito grande. E me deixa muito feliz, por isso que eu comentei agora há pouquinho, quando eu escuto vocês falando isso. Olha, a preocupação é com o estudo, a preocupação é a gente entender. E mais, eu falei para vocês agora há pouquinho da simplicidade, mas vou falar o que muita gente está falando aí nos comentários. O que me encanta na mocidade, eu vou defender a mocidade sempre, o tempo todo, é esse entusiasmo, esse brilho no olhar de vocês. Muitos dos mais velhos acabam se acostumando à mesmice do movimento. Mas está difícil, não dá, então deixa assim, não vai, para que vai mexer nisso daí? Vai arrumar encrenca, vai dar trabalho. Enquanto eu vejo o movimento de jovens, e eu não gosto só da palavra mocidade, eu acho que o movimento de jovens é nesse sentido, dá prazer e com certeza inspira jovens, por isso que eu falei para vocês que não só são jovens que precisam ouvir vocês, os adultos precisam ouvir vocês com esse tipo de entusiasmo.
Mas não é um entusiasmo infantil, é o entusiasmo de acreditar o que vocês passam para a gente. Nós temos visto isso em muitos de vocês. É esse entusiasmo verdadeiro, de acreditar no que a doutrina está me oferecendo, e aí eu vou para cima, porque isso realmente é o que eu acredito. Não é porque o meu pai me convenceu, ou porque eu acho que é legal, ou porque lá no sábado à tarde, depois a gente se encontra para sair todo mundo junto, é um grupo de amigos bacana. Então, nesse sentido, e aí o menino falou muito disso, eu queria muito que você falasse disso, Vitor. Para você, isso também é notório dessa maneira? Você também sente isso com as pessoas próximas? Porque vocês vivem com os jovens muito mais próximos do que os adultos, né? Então, esse brilho no olhar de vocês, falando de doutrina, é de encher os olhos de qualquer um. E eu sempre digo que nós não precisamos convencer ninguém de ser espírita. Mas quem está ouvindo vocês falarem, vocês conversarem, falando de doutrina espírita, com essa paixão pelo que acredita, e não com fanatismo, que é outra coisa completamente diferente, isso traz o adulto, o velho, o novo, o jovem e a criança para o movimento espírita. Então, eu queria que o Vitor falasse um pouquinho disso, para depois a gente quase que finalizar, voltando nessa história que a gente conversou agora um pouquinho, do menino ter comentado, em relação a essa parte do estudo. Mas fala só um pouquinho disso para a gente, Vitor. Como é que você encara isso que o menino comentou? Olha, eu coloco mais ou menos assim. Quando você pega no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e você vê ali Emmanuel comentando sobre a formação do planeta Terra. Jesus ali, 4,5 milhões de anos atrás, já Cristo. Já era um espírito crítico naquela época. André Luiza, com os livros de André Luiza, a gente vê que do princípio inteligente, passar da condição dos vírus até entrar na idade da razão, passa mais ou menos 1,5 bilhões de anos. Ou seja, 4,5 bilhões de anos na Terra, dá para formar isso 3 vezes assim em seguida. É tempo pra caramba, dá para princípios inteligentes que surgiram na própria Terra chegarem na idade da razão, e que o Emmanuel chama no livro A Caminho da Luz de terrícolas, e comenta lá especificamente da China milenária. Então você vê assim, espíritos cujo princípio inteligente surgiu na Terra, chegando na idade da razão, começando as primeiras expressões de religiosidade, enquanto isso Jesus já era um Cristo. Antes de qualquer expressão de religiosidade na Terra surgir, Jesus já estava em comunhão com Deus. Então, com esse ponto da leitura do Espiritismo, quebra, traçalha toda distinção de crença. Ah, não, porque eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro. Você vê que as diversas religiões são diferentes manifestações de um mesmo conceito, apropriados de acordo com costumes, de acordo com a época. Não é, essa tá certa, essa tá errada. Essa surgiu numa cultura, numa determinada época, essa surgiu em outra cultura, em outra época, mas estão dizendo a mesma coisa de formas diferentes. O conceito de átomo, para Dalton, era um. Para nós, hoje, é outro. O conceito de átomo dele estava errado? Não, era apropriado para uma época. Era um conceito que vai se modificando. Não é um conceito assim, isso está certo, isso está errado em definitivo. Porque em nenhum momento... deixa eu me corrigir antes. Eu ia falar uma frase, já ia reestruturar outra. Kardec, ele critica muito os pontos das religiões que se colocam em definitivo. Fala, essa é a última manifestação da lei divina. Então, a doutrina espírita em nenhum momento se coloca como a última revelação da lei de Deus. É a terceira, mas não é a última, a definitiva. Não haverá mais nada depois. Inclusive, o próprio codificador falava que se em algum momento apresentasse para ele uma doutrina mais coerente, mais racional e mais consoladora, ele seria o primeiro a largar o espiritismo e seguir esse outro caminho. E logo na seguida chamar os outros para seguir junto com ele. Então isso é interessante porque fala assim, o espiritismo está com toda a verdade, com toda a razão. O próprio Kardec critica aquela coisa, fora do espiritismo não há salvação. Não, a gente fica muito preso a
termos de religiosidade. Não, eu sou espírita, não, eu sou católico, eu sou o evangélico, eu sou protestante, eu sou judeu, eu sou islâmico, eu sou budista. Sendo que, na verdade, somos todos filhos de Deus. Até mesmo o ateu que não acredita no conceito de Deus de uma determinada situação, ele acredita que num princípio científico que é Deus chamado por outro nome. Então nós ficamos muito presos a termos, a definições, a distinções. Mas esse livro do Emmanuel, pelo menos para mim, chamou muito essa questão de deixar de lado toda etiqueta, todo rótulo. Sou espírita? Sim, dentro das religiões das quais conheço, o espiritismo é aquela ao qual me sinto mais afinizado. Aquela na qual o compreendo e exteriorizo a minha fé. Mas não vou querer convencer ninguém, não, você tem que vir para o espiritismo. Como o Alexandre falou, você não tem que convencer ninguém. Divulgar o evangelho não é querer fazer com que um judeu se torne cristão. Não é isso. Mas é fazer com que o judeu, dentro do próprio judaísmo, vive em si o princípio de amor ao semelhante. É o conceito de que, por que eu estou falando tanto aí desse livro do Caminho da Luz? Porque antes de qualquer religião humana existir, o princípio do amor e da evolução para com Deus já havia. Então nós ficamos tão presos nessas discussões, que nem eu falei, a mesma ideia daquela discussão, entre o jovem e o adulto querendo ali na casa espírita se manifestar mais. Nós ficamos tanto nessas discussões infrutíferas e esquecemos do verdadeiro princípio da fraternidade e do amor. Então, sim, eu acredito fielmente nos conceitos da doutrina espírita. Mas não é esse o grande ponto, eu diria. É o ponto de realmente vivenciar os ensinamentos do amor. Porque eu gero aqui o questionamento, com todo respeito, Alexandre, jogando de volta aí a pergunta. O que adiantaria eu acreditar em tudo isso, ter todo esse brilho no olhar para falar de Jesus, para falar do Evangelho, mas não estender a mão em socorro ao meu semelhante? O que adiantaria eu ter a doçura nos lábios, mas o veneno no coração? Então não é tanto se a pessoa acredita naquilo que está falando, acredita na religião A ou B, mas é qual sentimento ela exterioriza. Antes de passar de volta e a fala ao menino, quero só fazer duas citações. A primeira é quando João, em uma de suas cartas, diz: credes em Deus? Faze muito bem. Os seres das trevas também creem e estremecem. Ou seja, acreditar realmente não é o grande ponto. Acreditar, até os espíritos enraizados no mal acreditam. E por fim aqui colocar, quando a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte mensagem de Paulo, dizendo: todo aquele que pratica caridade é discípulo de Jesus, qualquer seja o culto a que pertença. Então, mais do que simples crenças e acreditar realmente em determinada religião, é a vivência do verdadeiro amor. É isso que Jesus veio trazer. Podemos dizer que na Terra Jesus era um judeu e que trouxe o cristianismo. Mas a gente esquece que antes disso, antes do judaísmo, antes de Abraão existir, ele já era. Então a religião dele não era o judaísmo, não era o cristianismo, não era nenhuma dessas religiões. Ele já estava em comunhão com Deus, já estava em comunhão com o amor muito antes das religiões humanas existirem. Acho que esse é o ponto que a gente deve buscar. Antes de falar, não, eu acredito em determinada crença, eu já vivencio o verdadeiro amor. Mais do que a parábola do bom samaritano, o samaritano é aquele que não seguia o conceito do lado dos judeus, que Jesus coloca o fariseu, que vamos comparar o fariseu, o que é do doutor da lei, vamos comparar com o palestrante espírita. O levita, vamos comparar com o dirigente da casa. Todos eles ali passam e não auxilia. Mas o samaritano, que a gente pode comparar, por exemplo, não nas mesmas crenças da época, mas para comparação dos dias de hoje, o ateu, que não acredita em nada, vai lá e auxilia. Vale muito mais isso, aquele que acredita realmente no amor. E é por isso que um dos textos que eu mais gosto é da Revista Espírita, quando tem a comunicação de um espírito bem-aventurado, um espírito puro, que se dirige a Deus como o todo-poderoso amor. Ele fala: eu acredito no todo-poderoso amor. Essa é a crença dele. Eu acho que essa é a crença que nós temos que ter acima de qualquer religião humana.
É o ponto que eu quis trazer. Desculpa novamente, eu saio um pouco da pergunta, mas eu achava importante trazer essa relação. O Espiritismo como o Evangelho redivivo, mas aquele Evangelho, aquela doutrina que vive dentro do nosso coração, e não simplesmente na fala de dizer eu acredito, eu sigo a doutrina, mas na vivência. Menino, quer fazer algum comentário a respeito disso? A gente já tá... Gente, o papo tá tão bom que nós estamos quase com 8h30 já. Tá gostoso o negócio. Não, Menino, quer fazer... muito perfeitamente. A fala do Victor foi em cima. Muito bom. Bom, gente, nós vamos caminhando para o final. Eu gostaria só, primeiro, antes de deixar vocês encerrarem, agradecer muito. Depois, com calma, vocês olhem os comentários, assim, muita gente comentando o que está dando, a gente está colocando, mas claro que não dá para acompanhar. Mas o mais importante, Vitor, menino, a ideia, quando eu falei com vocês, e espero, com certeza, falei para o Léo, que foi de uma gentileza incrível, o Lucas a mesma coisa, todos os que a gente conversou, o outro Vitor que ligou para o Vitor também, o que me deixa realmente muito feliz e gostaria que a gente tivesse, com certeza teremos outras oportunidades de estar falando, não só da mocidade, mas da palavra, falando de evangelho, falando de doutrina espírita, enfim. O que eu acho muito importante, gostaria para vocês encerrarem, e aí, aproveitando que o Vitor, como fez esse comentário chamativo, importantíssimo, Vitor, nesse sentido de nos despirmos desses rótulos, né? Por isso que eu sempre digo que nós não temos que convencer ninguém a virar espírita, mesmo porque isso pouco vai interferir na hora que nós tivermos que prestar conta do que nós somos e não do que nós temos, né? Nós ouvimos isso o tempo todo e sempre acho que a gente precisa, e vou fazer mais um comentário a respeito dos jovens nesse sentido, conseguir se desgarrar, se desvencilhar do que, infelizmente, mesmo dentro do movimento espírita, sendo tão novo, já começar a virar dogma, a virar palavra repetida sem o menor sentido. Eu sempre falo que tem uma das frases que a doutrina espírita me encantou, quando eu cheguei à doutrina, muito novo, que era a fé raciocinada. E hoje nós escutamos isso de palestrantes famosíssimos, de palestrantes sem ser tão famosos, de palestrantes desconhecidos, de frequentadores de centros espíritas, falando isso por falar. E eu sempre pergunto, quer dizer, então, o que você está falando de fé raciocinada se você não está raciocinando para falar sobre isso? Você entendeu o que é a fé raciocinada para você repetir? Então, eu acho que vocês, até nesse sentido, têm trazido um olhar, um carinho e uma verdade muito grande nesses conceitos. Quando eu escuto o Vitor falar, quando eu escuto o menino falar em relação a isso, e muitos estão comentando isso na transmissão, nos comentários aqui na lateral, é nesse sentido. Espero que vocês continuem com esse olhar carinhoso e principalmente interessado, porque nós sabemos, e aí aqui eu não lembro qual dos dois que fez o comentário, é claro que nós não podemos jogar fora tudo o que os mais velhos nos apresentaram e nos trouxeram a doutrina até aqui. São grandes responsáveis por nós estarmos falando em internet, falando de doutrina espírita, tem uma responsabilidade muito grande. Todas essas pessoas têm um valor muito grande em relação a isso. É claro que nós não podemos descartar, muito pelo contrário. Eu acho que nós precisamos valorizar e muito. Mas, eu repito, que tenhamos mais e mais, e já sabemos que tem, nós estamos acompanhando o máximo possível isso, jovens, ou, vou melhorar, espíritos com esse interesse, com essa vontade de estudar, entender e colocar em prática, e mais ainda, que é o que vocês estão tendo a oportunidade, estão fazendo muito bem, de que é passar a mensagem com esse olhar carinhoso e com tanta verdade. Isso me encanta muito em vocês. Então, eu vou deixar para vocês encerrarem,
agora ver quem que é o mais velho e quem é o mais novo para encerrar. E já fica o convite, a gente vai se falar, é claro, para a gente fazer mais vezes com outras pessoas. Eu acho que é extremamente importante. O Amigos do Bem tem um cuidado muito grande com isso. Nós gostamos muito de ouvir o jovem falar, de aprender com o jovem, que o pessoal mais velho parece que tem medo de falar isso, né? Não, nós precisamos ouvir vocês para aprender, sim, e muito do que vocês têm para falar para a gente. Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Desculpa a correria dessa semana, aquilo que eu comentei com vocês. A gente tinha cancelado a de sexta-feira por conta dos problemas de saúde do meu pai. Eu consegui estar aqui, então nós resolvemos fazer para não deixar de perder a sexta-feira esse bate-papo que foi tão agradável. Então, obrigado, Vitor, menino, obrigado de novo pelo carinho, a disponibilidade numa sexta-feira, mesmo em pandemia, está com a gente 1 hora e pouco falando de doutrina espírita, falando de Jesus, falando dessa obra tão importante. Quem que vai? Eu comecei, agora... Então agora você encerra primeiro, Vitor. Eu ia deixar o menino porque eu fui o último a falar aqui, mas tudo bem. Mas eu acho que só então para finalizar então minha fala aqui, porque eu aproveitou que bolsou ali a Maria Estela, né, que é a Teia, é a professora nossa da Mocidade, né? E o pessoal lá da Mocidade, já, inclusive é o tema aqui sendo coisa da Mocidade, o pessoal da Mocidade sempre fala que eu tenho a mania de dar nó na cabeça deles no final. Parece que eu tenho esse costume, esse hábito. Eu tô indo, mas daí eu chego ali num ponto que dá aquele nozinho ali que faz a pessoa ficar loading, né? Carregando a tela. E eu vou deixar esse gostinho aqui também, né? Não é um trava-língua, é um trava-mente que eu falo. A gente já está acostumado com aquela frase que diz assim: o adulto é o jovem de ontem e o jovem é o adulto de amanhã. Mas eu queria apenas lembrar que, na verdade, indo mais além, o adulto não só é o jovem de ontem, mas também será o jovem de amanhã. E o jovem não apenas o adulto do amanhã, mas já foi o adulto de ontem. Então lembrarmos disso. Já fomos jovens e adultos milhares de vezes. Nós seremos jovens e adultos mais milhares de vezes. A roupagem mais nova ou mais velha não é realmente a nossa essência. É como uma camiseta mais nova ou mais velha que eu uso. Essa aqui já é mais velha, já é mais surrada. O pessoal fala, nossa, Vitor, você só usa essa camiseta. Então, uma roupa já mais usada. Outra, uma roupa mais nova, mas não muda quem eu sou. Então, lembremos de somos espíritos imortais. Perante a nossa existência física, nós somos mais velhos impossíveis como espíritos. Mas se nós pensarmos no universo como um todo, somos apenas bebês engatinhando. Então é interessante quando nós temos essa noção. Somos, ao mesmo tempo, jovens e velhos. Estamos nessa constante renovação. E acho que esse é o ponto, quando nós aprendemos a encontrar o equilíbrio em nós mesmos. Tem muito jovem com um hábito de velho, né? Vamos falar assim, aquela ideia, jovem que fica reclamando como velho, e tem muito velho com aquela alegria do jovem. Ao mesmo tempo que tem muito jovem com a seriedade do velho e muito velho com a imaturidade do jovem. Então, eu acho que nós precisamos encontrar o equilíbrio em nós mesmos. Encontrar a seriedade do velho com a alegria do jovem. Porque ser sério não é a mesma coisa que ser carrancudo. E deixar de lado tanto a imaturidade do jovem como a rabugice do velho. É saber encontrar a melhor parte dentro de nós mesmos, das inúmeras experiências que nós já tivemos. Saber encontrar realmente aquele ser integral dentro de nós. Eu apenas gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que meu anjinho da guarda está próximo de mim. E se ele quiser falar, espero que Deus possa nos guiar.
filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É com grande alegria que nós, as vozes de além-túmulo, inspiramos-vos a paz e a fraternidade. Tempos são chegados em que a mensagem de fé e de esperança brilhará intensamente sobre a terra. Cada coração, cada alma é peça contribuinte dessa grande máquina do progresso. Cada coração que pulsa, cada pensamento que vibra é força atuante na força da evolução. Se existem as guerras, as iniquidades humanas, há também, por parte de Deus, o amor, a fé, declarando-se no exemplo vivo que se espalha, contagiante e repleto de verdade em cada esquina, em cada canto. Confiemos mais, entendidos que estamos, que a divina providência não falha e que, por sinal, os decretos superiores que trabalham na terra convida-nos todos ao amor. Um amor sem crença, sem idade. Um amor puro e verdadeiro. Confiemos, pois, nesse amor que nos liga uns aos outros, que nos faz confiar, que nos faz entender, além das barreiras, dos preconceitos, das ideias distorcidas, nos faz sentir irmãos. Meus filhos, minhas filhas, confiemos sempre, porque de Deus para conosco, mesmo nas noites escuras de provação, surge a luz profunda e fecunda a anunciar a esperança em novos tempos. Tempos de união, tempos de fraternidade. Seja moço ou seja velho, não importa. Sejamos de Deus. Que o Cristo vos ampare hoje e sempre. Assim seja. Tudo bem? Amém. Gente, obrigado. Mais uma noite muito especial. Vitor, obrigado de coração. Menino,
Muito obrigado. Sua mãe acho que não viajou para ficar te ouvindo. Ela estava até agora ao vivo aí. Olha lá. Eu vou até pôr a mensagem. Ela perdeu a hora porque ficou acompanhando você. Gente, obrigado. Realmente o que eu falei para vocês é de coração. Eu tenho uma admiração, eu tenho um carinho muito grande pelo jovem, pelo trabalho dos jovens dentro da doutrina. Acredito que é o único caminho que nós temos realmente para fazer com que as coisas andem. E outra, não só que a doutrina ande, mas que a gente consiga fazer com que o jovem, com que a criança, com que o adulto seja melhor a cada dia. E o Vitor fez aquele comentário agora, independente de ser doutrina espírita ou não. Como nós acreditamos nisso, temos a certeza de que isso é o melhor para nós no momento, no que nos foi apresentado, por isso que a gente divulga e tenta chegar a mais corações. E vocês estão conseguindo isso com brilhantismo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Beijo nas famílias. Parabéns para as famílias. E que a gente esteja próximo muito em breve. Tá bom? Gente, a todos que acompanharam a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Depois os meninos, se conseguirem, entrem. Vocês vão ver os comentários, foram muito bacanas. Quem quiser comentar, quem quiser participar, pode falar, Vitor. Eu lembrei de um versículo agora que eu acho que sintetiza bem todo esse bate-papo que a gente teve falando a respeito dessa parte do momento entre os jovens e os velhos, e como na mensagem ali, né, que falou sejamos velhos, sejamos moços, sejamos de Deus, né? Tem um versículo que fala: vossos velhos terão sonhos e vossos jovens profetizarão, né? Falando da mediunidade, atuando tanto nos mais velhos quanto nos mais jovens. Eu acho que junta tanto essa parte do comentário de jovem e velho com a própria comunicação que tivemos aqui agora, né? Nada mais mediúnico. Perfeito. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Logo estaremos juntos de novo. Gente, boa noite a todos. Ótimo final de semana.